O pai dos pobres Olúlo estava preso em quarto abandonado, Cachorro Caramelo apareceu e tudo mudou. Você não vai acreditar no que aconteceu nessa vila esquecida no sertão brasileiro. Um homem que já foi a maior esperança do povo, que liderou multidões e fez história, estava isolado há 5 anos numa casa completamente abandonada. Ninguém sabia onde ele estava, ninguém mais falava seu nome com convicção. Até que um cachorro caramelo apareceu. E tudo começou a mudar. O que esse cachorro fez nos primeiros dias deixou até os moradores da região sem palavras. E quando os boatos começaram a circular pela feira da vila, a reviravolta foi tão grande que o rádio comunitário teve que parar a programação para contar. Mas isso é só o começo. Se você quer saber como um cão de rua virou símbolo de transformação, como um homem desacreditado encontrou forças para recomeçar e como uma vila inteira decidiu escrever uma nova história, fica até o fim. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada que está emocionando o Brasil inteiro. O calor era o mesmo de sempre naquela vila esquecida no interior do sertão nordestino, seco, áspero, quase cruel. A poeira dançava no ar como se zombasse do silêncio. As poucas árvores resistiam em pé como soldados abandonados, e a terra rachada denunciava o tempo que não chovia direito. Mas havia uma casa, uma entre muitas, que parecia mais esquecida que o resto. Esquecida até por Deus. De paredes descascadas, janelas quebradas e telhado torto, ela se escondia atrás de mato crescido e silêncio. Quem passava por ali desviava o olhar. Era como se aquela casa escondesse um segredo tão antigo que ninguém queria mais lembrar. Ali dentro, o ar cheirava a mofo, ferrugem e passado. Um homem de barba espessa e olhos fundos se movia lentamente pela cozinha improvisada. Preparava seu café de coador com a mesma rotina dos últimos 5 anos. Cada gesto era automático, quase sem vida. O nome dele ninguém mais dizia em voz alta, mas todos sabiam quem ele fora. Lá fora, o mundo tinha andado. A vila tinha encolhido. Os jovens foram embora. Os velhos ficavam repetindo histórias como ladainhas. E ele? Ele só respirava. Só isso. Até aquele dia. A tempestade chegou sem aviso. O céu, tão seco por meses, rasgou-se como papel, relâmpagos cruzavam o horizonte e trovões estremeciam o chão. A chuva bateu forte no telhado da casa, fazendo os ratos se recolherem nos cantos e o homem olhar pela fresta da janela com um susto que há tempos não sentia. Foi nesse instante que o barulho veio. Não era trovão. Era um arranhar. Depois, outro. Até que a madeira velha da porta deu um rangido e ali estava ele, um cachorro caramelo, de olhos vivos, pelo sujo de barro e um olhar que não pedia, só ordenava atenção. O homem recuou. Há anos não via ninguém. Um cachorro invadir sua casa? Um absurdo. Espantou o bicho com um pedaço de madeira. O cão saiu. Mas não foi embora. Na manhã seguinte, ali estava ele, deitado na sombra do muro rachado. Quieto. Como se soubesse que a simples presença já incomodava. O homem ignorou. Mas ao sair para buscar água no poço do terreno, o cão o seguiu. À distância, mais atento. O velho não falou nada. E assim foi por dias. Na vila, a feira semanal acontecia em ritmo morno. Dona Teresa, vendedora de bolo de milho, comentava com seu Almir: lembra da casa velha lá depois do açude? Tem cachorro por lá. Todo dia. Cachorro caramelo? Ele mesmo. Aquele bicho não para em lugar nenhum. Mas agora tá lá. A notícia correu como água por entre dedos. E junto com ela, outra pergunta: será que a casa não estava tão vazia assim? Na terceira semana, o cachorro começou a trazer coisas. Um pão velho. Um osso de galinha. Até um pano rasgado. Deixava tudo na entrada da casa. E ia embora. O homem observava pela fresta. Achava tolice. Mas guardava. Por algum motivo, guardava. Num fim de tarde, o cão entrou novamente. Silencioso, como da primeira vez.
O homem, sentado na velha cadeira de balanço, não reagiu. Caramelo se deitou ao lado da porta, suspirou fundo e dormiu. Foi a primeira noite que o silêncio da casa não pesou tanto. No dia seguinte, o homem dividiu o café. Pela primeira vez, falou: "Não sei o que você quer, bicho. Mas parece que não vai embora, né?" O cachorro lambeu o fundo da caneca e abanou o rabo. A convivência se instalou como a poeira, lenta, inevitável, constante. E com ela, vieram mudanças. O homem começou a varrer o chão. Remendou uma janela. Jogou fora as panelas enferrujadas. Falou alto um dia. Depois riu. O som ecoou como assombração. Caramelo respondeu com um latido. Mas um dia, o cão sumiu. O homem esperou. No primeiro dia, andou pelo terreno. No segundo, foi até o poço. No terceiro, sentou no degrau da frente e ficou ali, olhando a estrada. De repente, sentia falta. E aquilo doía mais do que esperava. Quando Caramelo voltou, no final da tarde do quarto dia, trazia algo diferente. Junto com ele, duas crianças da vila. Um menino de boné torto e uma menina de trança. Estavam sujos e riam. O cão latia alegre. O homem congelou. "Oi, moço", disse a menina. "Esse cachorro disse que aqui tinha coisa bonita. A gente veio ver." O homem hesitou, mas abriu a porta. As crianças entraram. Olharam tudo. Riram do fogão de barro. Perguntaram sobre os cadernos velhos no chão. E, sem aviso, a menina apontou: "Desse papel aqui tem desenho de casinha. O senhor é arquiteto?" Ele riu. Pela primeira vez com gosto. "Não, menina. Isso aí e era só plano. De quando eu achava que dava para mudar as coisas." Ela o encarou: "Vai ainda dá, moço." E Caramelo latiu como quem concordava. Naquela noite, o velho sentou à mesa com os papéis antigos espalhados. Caramelo aos pés. O vento batendo na janela. O mundo, pela primeira vez em 5 anos, parecia respirar de novo. Os dias passaram mais leves desde a chegada das crianças. O velho não sabia bem o porquê, mas a visita delas, curta, curiosa, barulhenta, havia deixado algo dentro da casa. Era como se tivessem deixado rastro de vida no chão batido e nas paredes rachadas. Mas, acima de tudo, era Caramelo quem trazia o movimento. O cachorro agora saía cedo e voltava à tarde. Às vezes, com crianças. Outras, com pedaços de objetos inusitados, uma bola furada, uma sacola plástica colorida, até um par de chinelos que ele arrastou por metros até a varanda. O velho fingia que se irritava, mas no fundo achava graça. Ele voltará a anotar coisas. Tinha desenterrado seus cadernos velhos, com folhas amareladas e cheiro de guardado. Rabiscava mapas da vila, ideias de poços, hortas, pontos de água compartilhada. Nada ambicioso, só rascunhos de sonhos. Na vila, porém, a movimentação em torno da casa começava a chamar a atenção. Dona Teresa foi a primeira a tocar no assunto na fila do pão. Dizem que o Caramelo achou o dono. E que esse dono é alguém que a gente conhece, mas nem imagina. Seu Almir, sempre o primeiro a botar lenha na fogueira, rebateu: "Eu vi umas crianças dizendo que o homem da casa velha tá vivo. E mais, em que ele tá com planos de ajudar a vila." "Ajudar?" Riu Teresa. "Ele que se escondeu esse tempo todo? Ou foi a gente que esqueceu dele?" A pergunta pairou. Pesada. Silenciosa. Naquele mesmo dia, uma mulher mais velha, de lenço colorido e passos firmes, subiu até a casa abandonada. Levava um pano dobrado no braço e um pote de alumínio nas mãos. Caramelo veio ao seu encontro, como quem a esperava. Ela bateu à porta. "Abre aí, homem. Sei que tá dentro." O velho hesitou. Reconhecia aquela voz, mesmo depois de tantos anos. "Não quero visita, não." Respondeu, sem abrir. "Mas eu quero." E trouxe cuscuz.
A porta se abriu devagar. O velho apareceu, com os olhos apertados pelo sol. Ela entrou sem cerimônia. Fez café? Tá no fogo. Então senta. A gente vai conversar. Era Dona Madalena, cozinheira antiga do sindicato local. Mulher que soube de tudo, viveu tudo e nunca teve medo de dizer a verdade. Ao ver os papéis sobre a mesa, ela suspirou fundo. Você ainda pensa nisso tudo? Às vezes. Quando o silêncio não me engole. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando os desenhos. E por que não tenta de novo? Porque ninguém mais acredita. Nem eu. Madalena levantou uma sobrancelha. Então é isso? Vai morrer aqui dentro mesmo, com um cachorro como única companhia? Melhor que enganar o povo de novo. Ela bateu o pote na mesa, fazendo o cuscuz saltar. Quem disse que vai enganar? Você aprendeu com os erros. E agora tem um rabo abanando te arrastando de volta para a vida. Aproveita. O velho encarou Caramelo, que se deitou devagar, como quem ouvia tudo. Por algum motivo, aquilo pesava mais do que qualquer acusação. Na manhã seguinte, ele fez algo impensável e desceu para a vila. Não usava aquele caminho fazia 5 anos. A trilha de barro agora tinha partes cobertas de mato, e os pés doíam a cada passo. Mas Caramelo ia à frente, saltando, guiando com entusiasmo. Quando chegaram na praça principal, os olhares se voltaram. Primeiro, em choque. Depois, cochichos. Um garoto largou a pipa no chão. Uma senhora apertou o terço no bolso. O velho andou até a banca de Dona Teresa, comprou um pão e agradeceu. Ela, sem dizer palavra, estendeu a mão e lhe deu um bolo de fubá. De graça. O senhor tá mais magro. Mas tá vivo. Disse, com os olhos marejados. Ele não respondeu. Só assentiu. Naquele mesmo dia, a rádio comunitária anunciou, notícia que ninguém esperava, o morador da casa do alto voltou a circular pela vila. E está vivo e firme. O que será que o futuro nos reserva? O radialista era jovem, cheio de frases prontas e entusiasmo exagerado, mas a notícia se espalhou como fogueira em palha seca. No dia seguinte, bateram na porta. Eram 3 adolescentes. A gente ouviu que o senhor tá com umas ideias de plantar uma horta. A gente pode ajudar? Ele hesitou. Olhou os cadernos. Olhou o Caramelo. Pode. Começaram ali os primeiros mutirões. Nos fundos da casa, arrancaram o mato, limparam o terreno, cavaram com enxadas emprestadas. Era trabalho duro. No calor, no barro. Mas aos poucos, começaram a plantar coentro, alface, cenoura, mandioca. A horta ganhava forma. E a vila, curiosidade. Caramelo era o supervisor de tudo. Corria entre as fileiras, latiam quando alguém errava o espaço entre os canteiros, descansava à sombra do cajueiro como um rei satisfeito. A vila começou a visitar. Primeiro por curiosidade. Depois, por vontade. Crianças apareciam com garrafas de água, senhoras com sacos de sementes. E uma roda de conversa começou a se formar todos os finais de tarde. Falava-se sobre comida, sobre política, sobre saudade. Sobre o tempo em que acreditavam que dava para mudar as coisas. E agora, como seria? Foi numa dessas rodas que surgiu a ideia de fazer um pequeno jornal mural com notícias locais. O velho resistiu. Mas foi voto vencido. E logo, pendurado na entrada da casa, havia um cartaz, Jornal da Esperança, edição 1. No topo da página escrita à mão, um desenho simples feito por uma criança, o velho ao lado do cachorro Caramelo, com a casa ao fundo, o sol brilhando. Na vila, algo despertava. Não era só a presença do velho. Era a lembrança do que ele representava. E era o Caramelo, claro. Ele, que não dizia nada, mas movia tudo. O sol mal tinha subido por trás dos montes quando o Caramelo acordou. Espreguiçou-se no alpendre, sacudiu o pó do pelo e olhou em volta com seu jeito de dono do mundo.
A horta, ainda úmida do orvalho da madrugada, crescia em silêncio. As folhas de coentro já soltavam aroma no ar. As beterrabas ganhavam corpo. E o velho, sentado com uma caneca de café na mão, observava tudo com uma calma que há tempos não sentia. Ele se pegava sorrindo sozinho, como se, por dentro, tivesse reencontrado um pedaço esquecido de si mesmo. Desde que os jovens começaram a ajudar e o povo passou a frequentar a casa, algo mudará. As paredes ainda estavam velhas, é verdade, mas cheias de vozes. Vozes de esperança. Vozes de futuro. Naquela manhã, Dona Madalena chegou cedo, como fazia toda sexta, com um pano coberto de pão de queijo e cuscuz fresco. Mas desta vez, trazia um visitante. Um rapaz novo, com microfone pendurado no pescoço, mochila nas costas e um brilho de jornalista iniciante nos olhos. Esse é o Jorge, do rádio. Quer te entrevistar, disse Madalena, direta, como sempre. O velho estreitou os olhos. Rádio? Não tenho nada para dizer. Claro que tem. O povo quer ouvir. Não quer saber só da horta, mas da sua história. O que aconteceu? Por que sumiu? O que planeja agora? Ele é respeitoso. Vai ouvir direitinho. Caramelo farejou o visitante, rodeou a mochila e deu 2 latidos secos, como quem diz, e aprovado. Só vou falar por causa desse aí. Resmungou o velho, apontando para o cachorro. E sem invenção. Sem botar palavra minha em boca de outro. Jorge sorriu e sentou com o gravador em punho. A conversa durou mais de 1 hora. O velho falou pouco, pausado, mas direto. Contou sobre a solidão, o cansaço, o sentimento de ter falhado com quem confiava nele. E, com mais dificuldade, falou de como o Caramelo apareceu sem avisar e foi abrindo frestas que ele nem lembrava que existiam. Foi ele que me obrigou a viver de novo. Não pediu. Impôs. E agora, o que espera do futuro? Perguntou Jorge. O velho olhou para o horizonte e respondeu com a simplicidade que emocionaria toda a vila na manhã seguinte: espero ver uma vila que planta, colhe e divide. E espero que a gente continue tendo um cachorro que lembra para todo mundo que ninguém é invisível. No dia seguinte, a entrevista foi ao ar no rádio comunitário. A emissora quase caiu de tanta ligação. Teve gente que chorou. Teve quem ficou revoltado por não saber antes que ele estava vivo. Teve aplauso. Teve crítica. Mas, acima de tudo, teve conversa. Na feira, nas padarias, na fila da água, era só do velho e do Caramelo que se falava. Ele voltou para ficar. E voltou diferente. Mais calmo. O cachorro amansou ele, foi? Não. Foi o tempo. E a saudade. 1 semana depois, o inesperado aconteceu. Chegou à vila um carro oficial, de vidros escuros e placa do governo estadual. Desceu uma mulher bem vestida. Cabelo preso, caderno na mão. Era assessora do secretário de Desenvolvimento Social. Vinha a mando dele, que ouvirá a entrevista pela rádio, pois seu pai, morador da região, tinha ligado chorando. O velho ficou desconfiado, claro. Mas ouviu. Viemos entender como essa mobilização começou. O senhor teria interesse em apresentar o projeto da horta para outras vilas? Podemos ajudá-lo a formalizar tudo, e até financiar algumas ações. Ele não respondeu de imediato. Disse que precisava pensar. Mas naquele dia, andou até o campo com Caramelo e ficou lá por horas, olhando o pôr do sol. Ao voltar, anunciou: vamos fazer um encontro comunitário aqui. Quem quiser falar, propor, criticar, e vem. Vamos ouvir tudo. Juntos. A reunião foi marcada para um domingo. O céu estava limpo, o vento leve. A vila toda veio. Uns 30 adultos, muitas crianças, jovens, idosos. Levaram cadeiras, redes, comida. Foi como uma festa, mas com um propósito claro. No centro do terreno, debaixo de uma lona improvisada, estavam o velho e Caramelo, como se fossem os anfitriões de uma nova fase da vida.
As falas começaram tímidas. Podia ter uma escolinha para adultos, e a água do poço ainda é pouca, e a gente podia criar um fundo para ajudar quem perde a lavoura, e se a gente criasse um conselho popular da vila? A ideia do conselho caiu como semente em terra molhada. O velho ouviu tudo. Fez anotações. Rebateu quando precisava, mas, pela primeira vez em anos, não falava sozinho. Falava com. Ao final do encontro, firmou-se a decisão em criar um conselho popular, com 7 representantes, incluindo jovens, mulheres e idosos. O velho foi convidado a ser o conselheiro especial. Ele riu. Não quero o cargo. Quero plantar e ouvir. Mas Caramelo foi nomeado mascote oficial. E isso ninguém ousou contestar. Nos dias que se seguiram, algo profundo mudou na vila. Não era só o movimento de gente. Era a energia. A sensação de que estavam, enfim, escrevendo sua própria história. A horta foi ampliada. Novos canteiros surgiram. Crianças começaram a aprender a plantar, a cuidar da terra. O velho ensinava como aproveitarem a água da chuva, como preparar o solo, como podar. E Caramelo, sempre por perto, era o elo entre todos. O bicho era livre, mas ficava. E ficava porque queria. Um dia, Caramelo levou um tombo numa valeta funda. Nada grave, mas o velho correu como não corria há anos. Pegou o cachorro no colo, limpou, cuidou, ficou horas com ele deitado ao seu lado, fazendo carinho. Aquela vulnerabilidade revelou à vila uma nova dimensão do velho. Esse cachorro salvou o coração dele, disse Dona Teresa. E agora ele protege o coração da vila inteira, respondeu Madalena. As semanas viraram meses. E com o tempo, as paredes da casa foram pintadas. Não só por estética, mas por simbolismo. Era como dizer, estamos de volta. E somos outros. No muro lateral, os jovens pintaram um mural com Caramelo no centro, rodeado por mãos de todas as cores. Acima, em letras grandes, e aqui ninguém anda só. Chovia. Mas era uma chuva boa, daquelas que o sertanejo chama de abençoada. Era mansa, com cheiro de terra molhada, de horta viva e roupa no varal. A água escorria pelo telhado reformado da casa que antes parecia um túmulo e agora era lar, era centro, era símbolo. Caramelo correu pelo terreiro, feliz como sempre. Os pingos batiam no lombo dele e ele nem ligava. Parava para lamber a água que escorria pelas folhas grandes do pé de abóbora, depois pulava entre os canteiros, como se verificasse se tudo estava crescendo como devia. Lá dentro, o velho preparava café. A madeira do fogão soltava aquele cheiro quente de lenha que preenchia a cozinha. Na parede, os calendários marcavam os encontros da comunidade. Já eram 3 reuniões mensais, 2 cursos de plantio, e até uma oficina de compostagem que um estudante da capital tinha vindo ensinar. Tudo organizado com papel, fita crepe e força de vontade. De repente, um barulho diferente. Passos. Caramelo latiu uma vez, curto, atento, se foi em direção ao portão. Era o mesmo rapaz da rádio comunitária, Jorge, mas dessa vez não vinha sozinho. Trazia uma mulher de mochila, câmera pendurada no pescoço e expressão curiosa. Atrás dela, um homem com celular na mão, gravando tudo. Trouxe gente nova, disse Jorge, já limpando os pés antes de entrar. Trouxe câmera também? Resmungou o velho, franzindo a testa. É da televisão. Pequena, mas de capital. Querem fazer uma reportagem sobre a horta, o conselho e ele hesitou, como se escolhesse bem as palavras, o renascimento da vila. A mulher se adiantou e estendeu a mão, meu nome é Luana. Eu vi um trecho da sua entrevista no rádio e fiquei emocionada. Só queremos mostrar o que vocês estão construindo. Com respeito. E com tempo, se o senhor permitir. O velho olhou para Caramelo, que farejou a moça, deu uma volta em torno da câmera e, satisfeito, se deitou no batente da porta. Tá certo. Mas aqui não tem roteiro, não. Mostra como é. A equipe ficou 2 dias.
Filmou tudo, os mutirões, as rodas de conversa, a horta crescendo, o açude se enchendo com a chuva. Entrevistaram gente de todas as idades. Mostraram o mural pintado no muro da casa. E, claro, Caramelo virou a estrela. As crianças riam, ele é mais famoso que a gente. Caramelo não parecia se importar. Onde havia gente, ele estava. Onde havia confusão, ele resolvia. Onde havia silêncio, ele preenchia. No último dia, a equipe reuniu todos para uma cena final. O velho hesitou em falar à câmera, mas acabou cedendo. Disse o que sentia, sem ensaiar, com voz firme e coração aberto, e a gente achava que estava sozinho. Mas descobrimos que o sertão não é esquecido por Deus, não. Às vezes, só falta um cachorro para lembrar disso. O vídeo foi ao ar na semana seguinte, em um programa de cultura popular. Em menos de 24 horas, viralizou. Passou de grupo em grupo, de celular em celular. Chegou em cidades grandes, universidades, centros culturais. No outro domingo, a vila amanheceu com movimento dobrado. Carros com placa de fora, gente chegando com sacola nas costas, mochilas, câmera fotográfica. Vieram ver a horta. Conhecer a vila. Ouvir o velho. Tirar foto com Caramelo. A feira se encheu. As vendas aumentaram. Dona Teresa não dava conta de tanto pedido de bolo. Os jovens começaram a organizar visitas guiadas, com direito à explicação sobre plantio agroecológico e compostagem com casca de banana. Mas nem tudo eram flores. Alguns moradores começaram a reclamar. Um deles, seu Djalma, homem fechado e desconfiado, disse alto na roda de conversa: "Estão transformando nossa vila em circo. Isso aqui é sertão, não é atração turística." O velho ouviu em silêncio. Quando todos se calaram, respondeu: "Também acho que a gente precisa ter cuidado. Crescimento não pode atropelar o que somos. Mas o que é nosso não precisa ser escondido. Se é bonito, se é justo, pode, se deve, ser mostrado." Ainda assim, o desconforto ficou no ar. Começaram pequenos atritos. Um grupo queria expandir o projeto, criar uma cooperativa. Vender produtos para fora. Outro grupo queria manter tudo do jeito que estava, simples, direto, sem ambição. Caramelo, sensível como era, percebia a tensão. Latia mais. Ficava inquieto. À noite, andava de um lado pro outro, como se tentasse entender o que havia mudado. Um dia, sumiu. A vila inteira parou. As crianças choraram. Os adultos se dividiram em grupos para procurá-lo. Procuraram nos campos, nas margens do açude, até na cidade vizinha. Nada. O velho ficou devastado. Passou 2 dias trancado em casa. Não comia. Não falava. Só olhava pro portão, esperando. Na manhã do 3º dia, a menina de tranças, a mesma que aparecerá com Caramelo meses antes, veio correndo: "Achei. Ele tá preso num cercado lá no sítio do seu Américo." Todos correram. Chegando lá, viram Caramelo dentro do terreno, latindo alto, magro, mais vivo. "Achei que era cachorro sem dono", disse Américo, coçando a cabeça. "Ele apareceu aqui, achei que era perdido, e ele é de todos nós", disse o velho, entrando no cercado sem medo. Pegou o Caramelo no colo. O cão lambeu seu rosto com força. Foi a primeira vez que o velho chorou em público. A vila viu. E entendeu. Caramelo não era só cachorro. Era ponte. Era símbolo. Era o laço invisível que mantinha todos juntos. Depois disso, o conselho decidiu por uma nova regra: todo projeto futuro deveria ser votado por todos os grupos. Nenhuma decisão seria tomada sem que a comunidade inteira participasse. E todas as propostas teriam que, de alguma forma, reforçar os valores que os uniram desde o início: cooperação, cuidado e pertencimento. O velho sorriu ao ouvir a decisão. Olhou para Caramelo, que dormia tranquilo ao seu lado, como se soubesse que tudo estava voltando ao eixo.
Na semana seguinte, uma equipe de educadores chegou à vila, convidada por um dos estudantes da oficina. Vieram para montar uma pequena escola livre, uma casa de saber, onde adultos e crianças poderiam aprender juntos matemática, leitura, horta, música, história, política, poesia. O velho foi convidado para dar a primeira aula. Ele hesitou. Disse que não era professor. Mas aceitou. Levou os cadernos velhos, os mapas rabiscados e os desenhos de plantações. A primeira coisa que a gente aprende aqui, disse ele, com o olhar calmo, é que a gente nunca para de aprender. E que o saber do sertão é tão importante quanto qualquer saber de livro. Os aplausos foram sinceros. Os olhos, cheios de brilho. E Caramelo, claro, sentou-se no centro da sala, como quem assistia tudo com orgulho. A manhã começou como outra qualquer, céu limpo, cheiro de café e o som das galinhas ciscando em volta do galpão. Caramelo já estava de pé, vigiando a horta como fazia todos os dias. Os canteiros estavam viçosos, com couves estufadas, tomates vermelhos e um novo plantio de milho que prometia uma colheita animadora. O velho andava com passos firmes, anotações na mão e um sorriso discreto no rosto. Desde que a escola livre havia sido criada, os dias pareciam passar mais rápido. O riso das crianças durante as aulas de leitura, as rodas de conversa dos adultos aprendendo sobre finanças comunitárias, tudo isso enchia a vila de uma energia que o sertão não via há anos. Naquele dia específico, era dia de feira. Não a feira semanal comum, mas uma especial, a primeira feira da colheita solidária, organizada pelo Conselho da Vila com apoio de outros assentamentos e pequenas comunidades vizinhas. A ideia era simples e poderosa, e cada comunidade traria o que tinha de melhor, comida, artesanato, música, conhecimento, se todos compartilhariam. Caramelo parecia saber que aquele dia era especial. Tomava a frente de tudo, corria de um lado para o outro, supervisionando o descarregamento de sacos de farinha, observando o barracão onde instalaram as mesas de produtos e até latindo para as crianças que tentavam cortar fila na barraca da cocada. As senhoras da vila, Dona Teresa, Madalena e mais 3 que agora formavam a comissão de alimentação, usavam aventais bordados com frases como "a terra é mãe" e "o comida de verdade tem raiz". O cheiro de bolo de fubá se misturava com o de rapadura derretida, queijo de coalho assando na brasa e café passado na hora. O velho ficava mais nos bastidores, como era de seu feitio. Não gostava de holofote. Mas quando chegavam visitantes de fora querendo entender como tudo havia começado, acabava repetindo a frase que já virara bordão na vila, e começou com um cachorro e uma janela quebrada. Os visitantes riam. Alguns se emocionavam. No meio da tarde, quando a feira já estava a todo vapor, um adolescente correu até o velho com um envelope na mão. Chegou carta. Pro senhor. O velho, surpreso, pegou o envelope. Era simples, sem remetente, só com o nome dele e o Vila do Açude escrito à mão. Abriu com calma. Leu. Depois, sentou-se numa pedra. Caramelo veio até ele, deitou ao seu lado e apoiou o focinho sobre os pés do velho, como quem sentia o peso daquilo. A carta era do governo estadual. Um convite. Estavam oferecendo ao velho a medalha de reconhecimento civil pela transformação comunitária. Queriam homenageá-lo na capital, num evento público, com presença de autoridades, imprensa e outros líderes sociais. Ele leu a carta 3 vezes. Depois, dobrou com cuidado e guardou no bolso. Eu não sei se devo, não, murmurou, como se falasse só com Caramelo. Naquela noite, na roda de conversa que sempre se formava após o jantar, ele leu a carta em voz alta para todos. O grupo se dividiu. Tem que ir. Isso é reconhecimento. Mas e se for só para usar a imagem dele? Política é cheia de armadilha. A gente pode ir junto. Levar a vila toda. O velho ouviu, mas não respondeu. Pediu um tempo. No dia seguinte, Caramelo sumiu de novo. Mas desta vez, por apenas algumas horas. Quando voltou, trazia no pescoço um lenço vermelho amarrado, presente de uma criança. No focinho, um pedaço de papel rasgado, o desenho de um palco, com ele e o velho lado a lado, recebendo flores.
A vila inteira entendeu aquilo como um sinal. Se até o cachorro quer que você vá, e riu Madalena. O velho finalmente aceitou. Mas com uma condição: não iria sozinho. Levou 3 representantes do conselho, 2 crianças, um jovem e Dona Teresa como cozinheira oficial da comitiva. E, claro, Caramelo. A ida à capital foi um marco. Para muitos, era a primeira vez fora da vila. O ônibus fretado foi decorado com fitas coloridas, cantigas nordestinas no rádio e cheiro de pão caseiro saindo das sacolas. O evento foi grande. Pomposo. Com direito a tapete vermelho, câmera ao vivo e discursos ensaiados. Quando o velho subiu ao palco, acompanhado por Caramelo, um silêncio reverente tomou conta da sala. Ele falou pouco, mas cada palavra ecoou fundo. A gente não veio aqui por ego. Veio porque sabe que, quando a gente planta com amor, colhe esperança. E tudo isso só começou por causa de um cachorro sem coleira que decidiu me tirar da solidão. A vila inteira é obra de muitas mãos. E de 4 patas. A plateia aplaudiu de pé. Algumas autoridades choraram. No dia. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Seguinte, a vila saiu em jornais e sites como símbolo de resistência silenciosa e o modelo popular de regeneração rural. Mas como toda calmaria no sertão, ela sempre antecede algo. Uma semana depois da volta, no fim da tarde, um curto-circuito começou no barracão onde guardavam os utensílios da feira. Em minutos, um pequeno incêndio tomou conta de parte do terreno. Caramelo foi o primeiro a perceber. Correu até o velho, puxou pela calça, latiu alto e correu de volta. O velho correu atrás. Em segundos, o alerta foi dado. Todos se mobilizaram. Usaram baldes, panos molhados, areia, o que tivessem. Não havia bombeiros por perto. Era longe demais. Mas havia união. E Caramelo, no meio de tudo, ia e vinha, trazendo garrafas, arrastando panos, alertando quem estava perto demais do calor. Depois de horas, conseguiram conter as chamas. Perderam materiais, alguns alimentos e parte da estrutura do barracão. Mas ninguém se feriu. E nada essencial foi destruído. Na reunião de emergência naquela noite, sob a luz de lamparinas, o velho falou: não é o fogo que nos derruba. É o medo de recomeçar. E a gente aqui já aprendeu que recomeçar é arte nossa. Começaram uma campanha interna, um barracão de novo. Arrecadaram doações, materiais e fizeram mutirão no final de semana seguinte. Em 15 dias, o novo barracão estava de pé, mais forte, mais bonito e com um teto novo, reforçado com telhas doadas por uma cidade vizinha. Na parede externa, uma nova pintura, e Caramelo com um balde na boca, e a frase: quando o fogo vem, é a coragem que apaga. A vila aprendeu que mesmo os desastres servem para unir ainda mais. E o velho, agora mais leve, entendeu de vez que sua missão não era carregar o mundo nas costas, mas servir de canal. Canal de união, de transformação e de escuta. E Caramelo era o guia. O líder invisível que farejava caminhos onde ninguém mais via nada. Era madrugada quando o velho acordou com um leve rosnado de Caramelo. Não era latido de alarde, era um aviso. Algo no ar. O cachorro caminhava de um lado para o outro, com as orelhas levantadas e o olhar fixo para o portão da frente. Que foi, menino? Sentiu coisa? Sussurrou o velho, calçando as sandálias. Ao abrir a porta, deu de cara com um grupo de jovens da vila, lanternas na mão e rostos preocupados. Entre eles, Edvaldo, um rapaz quieto, de olhos fundos e voz baixa, que sempre ajudava na roça, mas evitava conversas. Seu Lula, e precisamos da sua ajuda. Edvaldo quer ir embora. Diz que não vê mais futuro aqui. O velho coçou o queixo, olhou para Caramelo, que já se posicionava do lado do rapaz como um guarda silencioso, e disse: bora sentar. A madrugada é boa conselheira. Sentaram todos ali, no batente da casa.
Enquanto o vento passava entre as árvores e as lamparinas tremeluziam, o rapaz abriu o coração. Falou da insegurança, das dúvidas, da comparação com o mundo das redes sociais que mostravam jovens viajando, crescendo, com fama e dinheiro. Aqui é tudo lento, tudo difícil. A gente planta, espera, torce para a chuva. Lá fora parece mais fácil. O velho escutou sem interromper. Quando Edvaldo terminou, fez silêncio. Só se ouvia o vento e a respiração calma de Caramelo. Menino, e você sabia que o milho mais forte é o que cresce devagar? Disse por fim. Cresce firme, cria raiz. Aqui não é para quem tem pressa. Mas é para quem tem alma. A conversa seguiu até o amanhecer. No fim, Edvaldo ficou. Mas aquele episódio deixou um alerta. O crescimento da vila tinha criado orgulho, mas também cobrança, comparação, e até um novo tipo de solidão, daquela de quem se sente obrigado a ser exemplo. O Conselho Popular se reuniu dias depois e decidiu algo inédito: vou organizar uma Caminhada da Esperança, evento em que a comunidade sairia de casa em casa, visitando os moradores mais isolados, escutando suas histórias, oferecendo ajuda, e reafirmando os laços que uniam todos ali. Era uma ideia simples, mas profunda: caminhar para lembrar. Lembrar de onde vieram, do que passaram, e do que construíram juntos. Caramelo foi nomeado líder da caminhada, claro. Com um lenço novo no pescoço, desta vez amarelo, presente da escola livre, se ele ia à frente de todos, parando em cada casa, sentando-se ao lado de cada idoso, aceitando o carinho de cada criança. A caminhada durou 4 dias. E a cada dia, mais gente se juntava. Os relatos ouvidos ali eram emocionantes: velhos que não recebiam visita há meses, mulheres que voltaram a costurar depois de anos, adolescentes que confessaram medo de não serem bons o bastante ou para ficar na vila. Ao final da caminhada, uma roda imensa se formou no centro da horta comunitária. Cantaram. Repartiram alimentos. E o velho, com Caramelo ao seu lado, fez um dos discursos mais curtos e marcantes que a vila já ouvirá: o que a gente tem aqui não é projeto. É pertencimento. E se tiver gente que pensa em ir embora, que vá com nosso carinho. Mas que saiba, sempre terá para onde voltar. Com o fim da caminhada, veio uma nova ideia. Inspirados pelos relatos, os jovens da vila decidiram criar uma rádio comunitária móvel. Um pequeno estúdio ambulante, montado num carrinho de feira reaproveitado, que seria levado de casa em casa para registrar histórias, receitas, causos e ensinamentos dos moradores. O projeto foi batizado de O Vozes da Terra. E a primeira entrevista foi com a moradora mais antiga da vila, Dona Nair, 94 anos, costureira, parteira e benzedeira nas horas vagas. Caramelo foi meu primeiro cliente quando voltei a benzer, contou ela, rindo. Trouxeram ele com uma pata inchada. Passei a ruda, fiz oração, e no outro dia ele estava correndo por aí. As histórias foram sendo compiladas, editadas e tocadas nos alto-falantes espalhados pela vila. De manhã, em vez de músicas comerciais, os moradores acordavam com a voz de Dona Nair contando um ocauso, ou de seu Osmar recitando poesia sobre o açude. A vila virou, sem querer, um museu vivo. E Caramelo, mais uma vez, estava no centro disso tudo. Sempre presente. Sempre mediador. Ele sentia o humor das pessoas, entendia os silêncios, e sabia exatamente onde se deitar, ao lado de quem mais precisava. Mas nem tudo era tranquilo. Um grupo externo, representante de uma empresa de agronegócio, visitou a região e ofereceu uma parceria tentadora no arrendamento de parte das terras para cultivo em larga escala, com promessa de lucro rápido, maquinário e modernização. Alguns moradores mais ambiciosos começaram a considerar a proposta. A gente planta aqui na unha, colhe pouco. Com eles, a produção triplica. Mas e a terra? E o veneno? Eles disseram que é tecnologia, não veneno. O velho não respondeu de imediato. Reuniu o conselho, chamou todos os moradores e promoveu um debate aberto. Foram 2 dias de discussões, prós e contras. Até que, na terceira noite, alguém teve a ideia de perguntar a quem ainda não tinha voz. E o Caramelo? O que ele acha disso tudo?
A brincadeira virou risada geral. Mas Caramelo, atento, se levantou do canto onde dormia, caminhou até o mapa da vila, desenhado no chão, e deitou-se bem no centro da horta. Silêncio. Tá decidido, então, disse o velho, com um sorriso discreto. A terra continua sendo nossa. No tempo dela. Na mão dela. O acordo foi rejeitado. E, em vez disso, decidiram ampliar a produção usando técnicas de agrofloresta, aprendidas com um grupo indígena que visitou a vila meses antes. As trocas entre comunidades cresceram. Chegaram novas sementes, novas receitas, novos sotaques. E a vila deixou de ser apenas um lugar para se tornar um referencial. A fama chegou até às universidades. Estudantes começaram a visitar a vila para fazer TCC, documentários, estudos. E a vila aprendeu, aos poucos, a acolher sem se perder. A ensinar sem virar atração. A crescer sem virar vitrine. Caramelo, que no início corria entre o mato e a solidão, agora caminhava entre gente, ideias e histórias. Mas nunca deixou de ser cachorro. Ainda perseguia borboletas, ainda cavava buracos, ainda dormia de barriga a proar no meio da praça. O velho também mudou. Andava mais devagar, é verdade. Mas sorria mais. A casa não era mais só sua, era de todos. E isso, para ele, era a paz. Na festa de 1 ano da criação do Conselho Popular, fizeram um desfile. Simples, com carroças decoradas, faixas feitas à mão e muito canto. Caramelo foi o destaque, claro. Com uma capa bordada com a frase "Sou de rua, mas sou raiz". As crianças cantavam "Caramelo é nosso guia, amigo, cão e farol". Onde ele pisa, floresce, mesmo que não haja sol. O velho assistia tudo com os olhos marejados, sentado no mesmo batente onde, 1 ano antes, achava que o mundo havia lhe esquecido. Mas agora sabia. O mundo não esquece de quem se planta inteiro num lugar. E ele estava, enfim, plantado. E mais do que isso, estava colhendo. O sertão estava mais verde do que de costume naquela primavera, e o velho, com seu chapéu surrado e as mãos calejadas, caminhava devagar pela trilha que levava ao açude. Caramelo seguia ao seu lado, como sombra fiel, atento a cada som, a cada farfalhar de folha ou chiorear de pássaro. Era quase um ritual diário, um momento para pensar e sentir o pulso da terra que tanto amavam. Mas aquele dia trazia algo diferente no ar. O velho andava com a mente inquieta. As últimas notícias da cidade grande, as reuniões na vila, os desejos contraditórios dos jovens, tudo isso formava um nó que ele tentava desfazer. Sentaram-se na margem do açude. A água refletia o céu, com nuvens de algodão tingidas de rosa e laranja pelo pôr do sol. Caramelo deitou-se ao lado do velho, a cabeça descansando nos joelhos dele. O velho sussurrou: "Sabe, menino, tem horas que a gente precisa aprender a esperar. Apressar só traz mais confusão." Caramelo levantou as orelhas, como se entendesse. O problema, entretanto, não era só o tempo, mas o futuro. O futuro da vila, dos jovens, da comunidade inteira. Naquela mesma semana, um grupo de líderes comunitários recebeu uma proposta inesperada de uma ONG ambiental, apoio técnico e financeiro para desenvolver um projeto de energias renováveis, painéis solares, captação de água da chuva e sistemas de irrigação sustentável. O projeto parecia perfeito para o sertão, mas havia uma condição difícil: a vila teria que abrir mão temporariamente de parte da área de plantio para instalar os equipamentos. O conselho se reuniu, e as opiniões ficaram divididas. Uns temiam que perder parte da terra comprometesse a produção, ou outros viam a oportunidade como a chance de garantir um futuro mais sustentável e independente. O velho sentou-se em silêncio, observando o Caramelo brincar com um graveto seco. Quando finalmente falou, sua voz era firme: "O futuro é o que a gente faz hoje. Mas é preciso cuidado para não pisar no chão que a gente já conquistou." Durante dias, a vila viveu entre dúvidas e debates. A ideia de perder espaço para a plantação trouxe noites insones para muitos. O velho,
que já enfrentará tempestades piores, agora enfrentava a dificuldade de fazer os outros entenderem que progresso e tradição podiam, se deviam, caminhar juntos. Caramelo, como sempre, fazia seu papel de mediador silencioso. Em um desses dias, quando a tensão parecia prestes a explodir em brigas, ele entrou no meio da discussão, deitou-se no chão, e com um olhar calmo, puxou a atenção de todos para um momento de silêncio. Foi o suficiente para que os ânimos se acalmassem. Naquela noite, o conselho decidiu votar. A maioria escolheu aceitar o projeto da ONG, mas com regras claras, a área usada seria mínima, e o sistema deveria respeitar o ciclo da plantação. O velho assumiu o compromisso de supervisionar o processo, garantindo que as tradições fossem preservadas. Enquanto isso, um novo desafio se apresentava. As chuvas que antes eram previsíveis e bravas estavam se tornando cada vez mais irregulares. Em algumas semanas, caía um temporal forte e em outras, meses sem uma gota d'água. A inconstância ameaçava o sustento da vila. Foi então que surgiu uma ideia de última hora de instalar cisternas comunitárias para captar e armazenar água da chuva. A ONG ajudou a financiar o projeto, e um grupo de jovens foi treinado para construir os reservatórios. Caramelo, claro, acompanhava a cada passo. Corria entre os montes de barro, latia para incentivar os trabalhadores, e quando cansava, se deitava na sombra das árvores. A construção das cisternas foi um marco. Mostrou que mesmo em tempos difíceis, com união e criatividade, era possível encontrar soluções. Porém, no meio dessa mobilização, uma reviravolta inesperada abalou a vila e durante uma inspeção de rotina, descobriram que uma parte da terra era alvo de uma disputa judicial antiga, que ninguém conhecia. Um proprietário da cidade grande reivindicava aquele espaço, alegando documentos que indicavam propriedade. O velho recebeu a notícia com um aperto no peito. Sabia que a luta seria longa e cansativa. A vila podia perder uma área importante, e isso ameaçava todo o projeto que estavam construindo. Mais uma vez, Caramelo se tornou o símbolo da resistência. Caminhava pelas trilhas, latindo alto em protesto, como se dissesse, daqui não é só terra. É vida. O velho convocou todos para uma reunião na praça central. Com voz forte e olhos brilhantes, falou, e não vamos desistir. A gente vai defender cada palmo dessa terra com a verdade e com o coração. A justiça pode demorar, mas a união não. Foi aí que outro personagem apareceu, uma jovem advogada que havia ouvido falar da vila por meio da rádio comunitária. Ela se ofereceu para ajudar, sem cobrar nada, porque acreditava no poder da comunidade e da justiça social. Sua motivação era clara, usar seu conhecimento para proteger quem realmente trabalha e ama a terra, e mostrar que a lei pode ser uma aliada do povo. Juntos, o velho, a advogada, os moradores e Caramelo começaram a montar uma estratégia. Reuniram documentos antigos, ouviram depoimentos dos mais velhos, fizeram encontros para registrar cada detalhe da história da vila. Enquanto isso, a advogada ficou impressionada com a força da cultura local. Percebeu como a fé, as tradições e a convivência com a natureza moldavam cada decisão, cada gesto, cada palavra. Foi um aprendizado para todos. No meio dessa batalha, surgiram subtramas que mexeram com o emocional da vila. A professora da escola livre descobriu que uma de suas alunas sofria com a pressão de deixar a vila para tentar a vida na cidade, causando uma crise familiar. Um jovem músico encontrou a coragem de compor uma canção que se tornou o hino da comunidade. E até a Dona Teresa, sempre reservada, decidiu abrir uma pequena biblioteca para que os mais velhos pudessem compartilhar histórias e ensinamentos. O tempo passou, e a vila continuou firme, mesmo com as dificuldades. As chuvas apareceram com mais força, as cisternas se encheram, e a parceria com a ONG trouxe equipamentos que facilitaram o trabalho no campo. E, em meio a tudo, a fama da vila como modelo de resistência e sustentabilidade crescia. Visitas de jornalistas, pesquisadores e até turistas aumentavam, sempre com respeito e admiração. Caramelo, por sua vez, nunca deixou o lado simples e espontâneo que o tornava tão querido. Nas noites de lua cheia, corria pelo campo, farejando o vento, como se celebrasse a vida. Numa dessas noites, o velho se sentou na varanda de casa, com Caramelo aos pés, olhando para o céu estrelado.
Menino, a gente já caminhou muito. Mas ainda tem estrada pela frente. Caramelo abanou o rabo, como quem entendia que a promessa da lua era continuar juntos, enfrentando o que viesse. A vila era mais que um lugar. Era um sonho, uma esperança, uma história que se construía a cada passo. E Caramelo, o cachorro de rua que virou guia e farol, era a alma daquele sonho. O sol começava a esquentar o ar da manhã quando o velho saiu de casa para mais um dia de trabalho na horta comunitária. Caramelo, sempre alerta, seguia seus passos com o passo firme e o olhar cheio de curiosidade. A vila despertava em um ritmo próprio, sem pressa, mas com propósito. As primeiras semanas depois da aprovação do projeto de energias renováveis e das cisternas foram um misto de desafios e conquistas. O velho observava os jovens da vila, especialmente Edvaldo, que tinha se tornado uma espécie de líder informal entre eles. Ainda que tentasse esconder suas dúvidas, era claro que ele carregava um conflito interno, o desejo de permanecer na vila e a vontade de descobrir o que havia além do horizonte. No meio desse cenário, uma figura que vinha ganhando destaque era a professora da escola livre, Ana. Ela era uma mulher dedicada, com um jeito doce e firme, que entendia que educação ali não era só aprender a ler ou escrever, mas também construir identidade e esperança. Ana tinha uma missão que ia além da sala de aula, resgatar as histórias antigas, os causos, as canções e os saberes que pareciam desaparecer com o tempo. Para isso, ela criou um projeto de resgate cultural, envolvendo crianças, jovens e idosos em uma série de encontros semanais. Caramelo era presença constante nesses encontros, sentado ao lado das crianças enquanto elas ouviam as histórias contadas por Dona Naira ou por seu Osmar. Seu olhar atento e seu jeito carinhoso ajudavam a criar um ambiente de afeto e segurança. Certa manhã, enquanto os moradores se preparavam para o encontro cultural, uma notícia inesperada chegou: a empresa que reivindicava parte das terras enviará um representante para propor um acordo. Ofereciam uma quantia em dinheiro para que a vila desistisse da disputa judicial. O velho chamou o conselho e discutiram a proposta. A maioria rejeitou o acordo. Para eles, a terra não tinha preço. Era memória, era vida, era identidade. Edvaldo, no entanto, ficou dividido. A quantia era tentadora para muitos jovens que sonhavam com uma vida diferente, com oportunidades que a vila ainda não podia oferecer. Ana percebeu a angústia de Edvaldo e o convidou para uma conversa após a aula. Edvaldo, eu sei que é difícil escolher entre o que conhecemos e o que sonhamos, disse ela. Mas o que importa é que você faça essa escolha com o coração. Sem pressa. A conversa durou horas. Edvaldo abriu seu conflito interno, o medo de ficar para trás, a insegurança diante do futuro e a esperança de um dia poder ajudar sua família com algo além do que a terra oferecia. Ana, paciente, mostrou que crescer não significava abandonar, mas que era possível construir pontes entre os mundos. Enquanto isso, na vila, o projeto da rádio comunitária móvel ganhava força. As crianças gravavam pequenas reportagens, entrevistas e músicas. O som da vila passava a invadir cada canto, conectando as pessoas. Durante um desses dias, Caramelo encontrou uma cadelinha nova na vila. Era magrinha, com olhos brilhantes e uma energia contagiante. Ela foi carinhosamente apelidada de Olua pelas crianças. Caramelo e Lua logo formaram uma dupla inseparável, correndo pelos campos, explorando os arredores e trazendo alegria a todos. Lua representava algo novo, um símbolo de renovação e esperança. Mas nem tudo eram flores. Um grande desafio surgia, na chegada de uma tempestade forte, anunciada pela mudança no cheiro do vento e no comportamento dos animais. A vila se preparou para enfrentar a chuva intensa que ameaçava causar estragos. Caramelo e Lua ficaram alertas, ajudando a avisar os moradores e guiando as crianças para lugares seguros. Após dias de chuva, a vila sofreu alguns danos, plantações alagadas, caminhos bloqueados, e parte das cisternas transbordadas. Foi um momento difícil, mas que também revelou a força da comunidade. Todos se uniram para reconstruir o que foi perdido, com trabalho, determinação e fé. Durante os dias seguintes, o velho organizou mutirões, incentivando a todos a participarem. Edvaldo assumiu um papel importante, liderando os jovens e mostrando que podia ser uma ponte entre gerações.
Caramelo, apesar do cansaço, seguia incansável, confortando os mais velhos, brincando com as crianças e inspirando esperança. O projeto da rádio comunitária transmitia diariamente as atualizações da vila, animando e unindo os moradores. Na Praça Central, Ana organizou uma roda de conversa sobre resiliência, convidando todos a partilharem seus sentimentos e experiências. Essa troca fortaleceu os vínculos e mostrou que, mesmo diante das adversidades, a vila podia seguir firme. E foi nesse cenário de reconstrução que o velho fez um convite especial, uma festa para celebrar a vida, a união e o futuro. No dia da festa, as ruas estavam decoradas com bandeirinhas coloridas e flores do campo. As crianças apresentaram uma peça teatral sobre a história da vila. Edivaldo tocou uma música que compusera, inspirada em Caramelo e Lua. O velho, emocionado, discursou sobre a importância de cuidar do que se tem e sonhar com o que ainda pode ser. Caramelo, com Lua ao lado, recebeu o carinho de todos, como um símbolo vivo do elo que une passado, presente e futuro. As manhãs na vila continuavam a exalar aquele aroma forte e doce de terra molhada, uma marca das chuvas recentes que ainda alimentavam o solo árido. O velho e Caramelo caminhavam pela trilha entre os pés de juazeiro e os mandacarus que resistiam ao tempo, enquanto o sol começava a dourar as folhas e a aquecer a pele. Nos últimos meses, a vila tinha se transformado em um lugar de esperança e luta. A comunidade continuava firme na batalha contra a disputa da terra, mas o espírito de união era mais forte do que nunca. O velho sentia o peso da responsabilidade. Sabia que não poderia carregar tudo sozinho, e via em Edivaldo e Ana jovens que poderiam seguir seu legado. Edivaldo, que agora tinha crescido em confiança e maturidade, ainda enfrentava seu conflito interno. A dúvida entre ficar na vila ou buscar um futuro maior na cidade lhe causava noites de insônia. Ele desejava o progresso para seu povo, mas temia perder as raízes que tanto valorizava. Em uma tarde quente, depois de um longo dia de trabalho na horta comunitária, Edivaldo se sentou à sombra de um pé de caju, olhando o horizonte. Ana apareceu com uma garrafa de água fresca e sentou-se ao lado dele. Entre as folhas, passava o canto dos sabiás. Você pensa muito no futuro, Edivaldo, disse ela, com um sorriso sereno. E como não pensar? Respondeu ele. Quero o melhor para a vila, mas às vezes sinto que estou preso. Não sei se consigo conciliar tudo isso. Ana entendeu o peso daquela confissão. Aquele era um dilema comum a muitos jovens do sertão, que cresciam entre o amor pela terra e a vontade de desbravar o mundo. Talvez a resposta esteja em construir pontes, sugeriu Ana. Não é preciso escolher um caminho só. Você pode ser o elo que une a tradição ao progresso. Enquanto isso, Caramelo continuava seu papel silencioso, mas essencial. Sua presença era uma constante fonte de conforto e força para todos. Durante uma caminhada pelo riacho, Caramelo e Lu encontraram um pequeno grupo de turistas que chegavam à vila para conhecer o projeto de sustentabilidade. Entre eles estava um jornalista de um grande jornal nacional, interessado em contar a história da vila. O velho recebeu os visitantes com hospitalidade, mostrando o trabalho feito com as cisternas, os painéis solares, e a cultura preservada. O jornalista ficou impressionado com a determinação dos moradores e com o papel que Caramelo desempenhava, quase como mascote e símbolo da resistência. A visita trouxe visibilidade à vila, mas também novas preocupações. Com o crescimento do interesse externo, surgiram olhares curiosos e até ambições que nem todos os moradores compartilhavam. No meio desse cenário, a disputa judicial avançava lentamente. A advogada trabalhava incansavelmente, reunindo documentos, consultando testemunhas e preparando a defesa. Em uma reunião tensa, o conselho da vila discutiu uma nova proposta do proprietário da terra e a possibilidade de uma parceria para uso compartilhado, que poderia garantir recursos para melhorias, mas que também poderia comprometer a autonomia da comunidade. O velho se posicionou com firmeza: a gente não pode abrir mão da nossa história, nem vender nosso futuro. Se for para caminhar junto, tem que ser com respeito e igualdade. Edivaldo, sentindo a responsabilidade crescer, se ofereceu para ajudar nas negociações. Sabia que precisava estar presente para defender o que a vila construía.
Mas um novo obstáculo surgiu, uma seca prolongada ameaçava os cultivos, reduzindo a água das cisternas e deixando a terra seca e rachada. A situação colocou a vila diante de um dilema urgente. O projeto sustentável, tão sonhado, precisava de ajustes para resistir à imprevisibilidade do clima. O velho, com a ajuda dos jovens e dos técnicos da ONG, começou a pensar em alternativas, como técnicas de plantio adaptadas e o uso racional da água. Caramelo, percebendo a tensão no ar, passou a ficar ainda mais próximo dos moradores, trazendo conforto com seu olhar tranquilo e sua presença afetuosa. Em uma dessas noites, quando o céu parecia mais claro e a lua cheia iluminava a vila, o velho e Ana organizaram um encontro para compartilhar experiências e buscar soluções coletivas. A roda de conversa foi intensa, com relatos de desafios, medos, mas também de sonhos e coragem. No centro da praça, Caramelo e Lua brincavam, correndo entre as pessoas, lembrando a todos que, apesar das dificuldades, a vida seguia, cheia de pequenos momentos de alegria. Ana encerrou o encontro com uma frase que ficou gravada no coração de todos: a força da vila está na sua gente, no cuidado uns com os outros, e na coragem de continuar acreditando. Os dias seguintes trouxeram novidades importantes. A ONG conseguiu recursos para instalar um sistema de captação de orvalho, que ajudaria a complementar a água durante os períodos mais secos. O projeto foi uma vitória, conquistada com muito esforço e trabalho em equipe. Porém, para colocar o sistema em funcionamento, foi preciso mobilizar toda a comunidade. O velho e Edvaldo lideraram os mutirões, enquanto Ana coordenava o trabalho das crianças e jovens. Caramelo, incansável, acompanhava cada movimento, sendo quase um mascote oficial do esforço coletivo. No meio desse processo, a vila recebeu a visita inesperada de um grupo de artistas regionais, que vieram para celebrar a cultura sertaneja e fazer uma festa de valorização das tradições. O evento trouxe música, dança e poesia para as ruas, reacendendo o orgulho dos moradores. Caramelo e Lua foram estrelas da festa, correndo pelo salão enquanto as pessoas cantavam e se emocionavam. Naquele momento, o velho sentiu que o trabalho de todos estava dando frutos. A vila não era apenas um lugar, mas um símbolo vivo de resistência, cultura e esperança. A luta contra a disputa judicial seguia, e cada avanço representava uma conquista para toda a comunidade. Edvaldo, agora mais seguro, preparava-se para um futuro que conciliava suas raízes com seus sonhos. Ana, dedicada, continuava a transformar a educação em uma ferramenta poderosa de transformação. E Caramelo, com seu jeito simples e carinhoso, continuava a ser o coração pulsante daquela história. O ar daquela manhã estava diferente, carregado de uma expectativa que parecia contagiar toda a vila. Os primeiros raios de sol tingiam as casas de barro com tons dourados, enquanto o cheiro do café recém-preparado se misturava ao aroma da terra úmida. Depois de 5 anos de resistência, de pequenas vitórias e desafios diários, a vila se preparava para o momento que todos esperavam, a decisão final sobre a disputa da terra. O velho acordou cedo, sentindo o coração pulsar mais forte do que o normal. Ao seu lado, Caramelo já esperava, o olhar calmo e cheio de compreensão, como se soubesse da importância daquele dia. Nas ruas, moradores de todas as idades caminhavam juntos, alguns ainda com marcas da poeira dos mutirões, outros carregando flores e instrumentos musicais, prontos para celebrar. Durante esses anos, o tempo havia transformado o cenário, o verde crescia vigoroso nas hortas comunitárias, as cisternas captavam água, e o sistema de captação de orvalho já se mostrava um grande aliado nas épocas secas. O som da rádio comunitária ecoava mais forte, espalhando notícias, histórias e músicas que celebravam a cultura local. Edvaldo caminhava ao lado do velho, agora com um sorriso confiante, resultado da maturidade conquistada ao longo da jornada. Ele sabia que aquele momento representava mais do que a vitória judicial, era a consolidação de um sonho coletivo. Ana, como sempre, estava presente, acompanhando a movimentação com um brilho nos olhos. A professora que há tempos sonhava com a transformação da vila via seus alunos crescendo e acreditando no futuro. Caramelo, atento, movia o rabo com aquela energia tranquila que só ele sabia expressar. Ao seu lado, Lua corria feliz, como se também sentisse a vibração do dia.
No centro do vilarejo, a advogada preparava os documentos finais para apresentar a decisão da justiça que reconheceria a posse definitiva da terra pela comunidade. Durante anos, lutara para defender não apenas um pedaço de chão, mas a história, a cultura e a dignidade daquele povo. Quando a notícia chegou, anunciada pelo mensageiro, um silêncio reverente tomou conta da praça. A decisão era a vitória que todos esperavam, a terra pertencia à comunidade. Um grito de alegria explodiu no ar, seguido de abraços, lágrimas e sorrisos que refletiam uma conquista maior do que qualquer documento oficial. O velho, com lágrimas nos olhos, ergueu Caramelo no colo e girou, compartilhando aquele momento de glória. Edvaldo subiu ao pequeno palco improvisado e, com a voz embargada pela emoção, falou para a multidão: "Vê, essa vitória é nossa, de todos que acreditaram, trabalharam e nunca desistiram. Agora, podemos olhar para o futuro com esperança e a certeza de que juntos somos mais fortes." A festa que se seguiu foi uma celebração do que foi conquistado, mas também um compromisso com o que ainda viria. Músicos tocaram canções tradicionais, enquanto crianças dançavam ao redor da fogueira. Ana liderou uma roda de histórias, onde jovens e idosos compartilharam memórias, sonhos e planos. Caramelo e Lua foram os protagonistas das brincadeiras, contagiando a todos com sua energia. No meio da celebração, o velho refletia sobre a jornada. Lembrava das dificuldades, das noites de incerteza, dos momentos em que parecia que tudo poderia desmoronar. Mas a perseverança, o amor pela terra e a força da comunidade haviam transformado o destino de todos. Edvaldo, por sua vez, sentia-se preparado para assumir seu lugar de liderança, equilibrando o respeito pelas tradições com a vontade de inovar. Ana, feliz, via na vila um exemplo vivo de que educação, cultura e participação eram as chaves para um futuro melhor. E Caramelo, com seu jeito simples e fiel, mostrava que às vezes a força mais poderosa está na companhia e na amizade. Nas semanas seguintes, o ritmo da vila continuou intenso. Com a posse definitiva, novos projetos foram lançados: a ampliação da escola, o fortalecimento da agricultura sustentável, a construção de um pequeno centro cultural. Cada conquista era fruto do esforço coletivo, com sacrifícios e desafios, mas também com a certeza de que a união faz a força. Caramelo, agora conhecido como o coração da vila, continuava a acompanhar cada passo, sendo a presença constante que confortava e animava. Em uma tarde especialmente quente, o velho sentou-se na varanda, com Caramelo deitado a seus pés. O vento do sertão soprava suave, carregando o cheiro das plantas e o som distante da rádio comunitária. Olhou para o horizonte, onde o céu se encontrava com a terra, e sorriu. "A gente venceu, meu amigo", disse, acariciando-o pelo do cão. Caramelo abanou o rabo, como se concordasse. Naquela mesma tarde, Edvaldo chegou trazendo notícias de uma bolsa de estudos para a cidade, conquistada graças ao seu empenho e apoio da vila. Era a chance de crescer, de aprender, mas com a promessa de sempre voltar para fortalecer suas raízes. Ana o abraçou com orgulho, sabendo que aquele jovem carregava o futuro no coração. E assim, a vila seguiu, firme e cheia de vida, um exemplo de como a esperança, o trabalho e a amizade podem transformar até mesmo os desafios mais difíceis. O velho, Edvaldo, Ana, Caramelo, Lua e toda a comunidade tinham provado que, mesmo nas condições mais adversas, é possível construir um futuro cheio de luz. E que, no final, o amor pela terra, pelas pessoas e pelos sonhos é o que realmente importa. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o abandonado, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.